Vamos abrir em Romanos 3, versículo 11. Vamos ler do versículo 9 até o 11. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pode sentar. No domingo passado, eu não pude completar a mensagem. Acho que vocês que estavam aqui podem lembrar mais ou menos. Diz que a gente pega só no máximo 10% de que um pregador fala, né? Mas eu espero que vocês tenham pegado mais. Eu mostrei aqui, irmãos, no começo, vale a pena nós examinarmos um pouco o que eu falei domingo passado. A pergunta foi, como é que não busca Deus? Os homens não buscam Deus? A resposta aqui diz que não busca, não há quem busque a Deus. É uma doutrina. Então, sendo doutrina, nós temos que examinar com toda a Bíblia, com toda a exatidão da Bíblia, para ver se tem fundamento isso. Não há quem busque a Deus. Eu fiz, então, 3 perguntas aqui. Como não há quem busque a Deus, quando a própria Bíblia está ordenando, buscai ao Senhor? Você vê isso na Bíblia, buscar o Senhor. Porque o texto aqui de Romanos está declarando, está dizendo, afirmando categoricamente que não há quem busque a Deus. Segunda pergunta, como é que o homem não busca a Deus quando temos evidência? Por exemplo, até os que estão aqui, basicamente, buscam e buscaram a Deus. Então, como é que não busca a Deus? E a terceira pergunta, como é que o homem não busca a Deus quando nós vemos o nome de Deus proferido em todo lugar, né? Todo mundo fala o nome de Deus, todo mundo, hoje aqui é costume no Brasil dizer, vai com Deus, que Deus te abençoe e tal. Será que essas bênçãos, né? Vai com Deus, assim, Deus te abençoe. Não há um modo de dizer que o homem busca a Deus? Ou não são modos de dizer? Mas nós estamos lidando com o texto, irmãos. Estamos lidando com Romanos. E Romanos tem a sua explicação dentro do contexto. O que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo que dentre toda a raça humana, judeu e gentio, não há um só que busque a Deus por iniciativa própria. Ninguém. Isso, nós temos, irmãos, passagens na Bíblia que fortalecem esse ensino. Ninguém busca a Deus. Em Jeremias, o próprio Deus falou, ninguém dá sequer um passo em direção a Deus. Ninguém. A natureza humana é morta para Deus. Vamos então mostrar aqui rapidamente, porque eu passei nesse primeiro ponto, passei no domingo passado. O que realmente quer dizer o texto? Significa que não há no homem qualquer inclinação natural para buscar a Deus. Veja o que eu estou tentando passar para vocês. Inclinação natural. Porque nós estamos tratando aqui de natureza. A natureza do homem não é de buscar a Deus. A natureza dele é do pecado. Eu costumo usar ilustrações, talvez alguns não gostem dessas ilustrações, como a questão, por exemplo, a natureza de um porco é de porco. Ele não vai buscar limpeza por si, porque soltou, ele vai para a lama. A natureza de um leão
é própria para comer, é um carnívoro, ele vai atrás de presas, ele é um animal sanguinário. Então você não vai dar alface para ele que ele não vai comer. É da natureza própria de um animal daquele comer carne. E qual a natureza do homem? É para o pecado. Então ele vai buscar Deus, ele vai buscar o pecado. Vamos lá. Voltemos agora para afirmar biblicamente. Lembra que a Bíblia diz em Abacuque que porque o pecado entortou sua alma. O homem é torto por dentro. E sendo torto por dentro, aparece por fora o quê? A vida é torta. Tá? Nós estamos lidando aqui com a palavra de Deus, irmãos. Se a alma está torta, por fora os caminhos são tortuosos. Mais do que isso, o pecado passou a dominar seu coração. Então todo ser foi contaminado, destruído, e mostra que por dentro está morto. Por dentro é morto. Então, busca Deus? Não. Lembra que Jesus falou? Intensamente ele falou: vocês não querem vir a mim. Falou com os judeus. Vocês não querem, nem podem vir. No capítulo 6, ele fala: se Deus não me entregar alguém, ninguém vem. É quando o Pai o entrega que o pecador vem. Vamos lá. O texto também, o texto que ora nós estamos vendo aqui, indica claramente, diz claramente, não há quem busca Deus de que maneira? Veja, não há quem busca Deus em sua glória e santidade. Tá vendo? Os homens buscam a Deus, eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso lá adiante. Há nos homens o interesse por Deus, há numa dificuldade. Tá? Talvez alguém venha aqui na igreja: pastor, eu quero oração por meu filho que está preso, está doente. Assim, é uma busca por Deus? É, mas não é uma busca pela glória de Deus e por conhecer quem Ele é. É isso que a Bíblia trata de salvação. É buscar a Deus no conhecimento que Ele só revela para quem Ele chama. Neste caso, há uma placa, por assim dizer, escrita: é proibido o estranho. Veja, Deus também, eles não buscam Deus em sua justiça, porque a vida do homem é torta. Ele não busca Deus em seu amor. Eles não buscam Deus como digno de louvor, de ações de graças. O homem busca Deus no impulso do perigo. Nós vamos ver isso. Uma viúva pode estar sozinha, sem nada para comer, e clamar a Deus. Deus não ouve. Ele acode as viúvas e os órfãos. Ele acode como ele acode os animais. O Salmo 104 é uma completa, eu diria uma completa descrição dos cuidados que Deus tem pela criação dele. Então Deus atende um clamor que não é por aquilo que nós estamos pensando aqui, que estamos tratando. Um clamor por coisas naturais, num sofrimento, numa angústia. Deus não ouve? Ouve. Vamos lá. Eles não buscam a Deus como motivo de amor, de devoção e de nossa completa obediência. Não é buscado por eles. Também, irmãos, o homem não busca a Deus como motivo de humildade, de dependência
e nos mais altos anseios por conhecer esse Deus. Não busca. Você não vai ver Deus nas escolas. A não ser que Deus abra o coração do governo, das autoridades, para dar início nas escolas, ensinos bíblicos. Né? Por natureza, os homens não querem. Você não vê nem no lar. Não há um desejo por buscar Deus nos lares. Não há. A não ser que haja piedosos lá dentro. Outro detalhe, irmãos. Deixados à luz da sua própria sorte e poder, não há qualquer possibilidade de alguém buscar a Deus. Não há. Eu não quero saber. Então, por quê? Qual a razão? Eu estou indo rápido aqui porque eu já tinha falado sobre isso no domingo passado. Eu apresento 3 razões aqui. A primeira, a lei de Deus chega para amaldiçoá-lo. A própria lei de Deus, que é santa, justa e boa, declara que o homem é maldito. E quando a lei declara que o homem é maldito, xinga o homem, é porque ele é recusado. Nem pode chegar porque Deus é santo. A própria glória de Deus mataria o homem. Ele é santo. Olha, nós cantamos hoje de manhã: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Para mostrar para Saulo quem ele era, um pobre verme, o Senhor apareceu em sua glória ao meio-dia, quando o sol está no seu fulgor. A luz dele, a luz da glória de Cristo brilhou tanto que Saulo ficou cego e caiu. Foi tão intenso. Quem pode aproximar de um ser desse? Os irmãos lembram do Velho Testamento. Quantos homens morreram porque tentaram chegar perto de Deus de uma forma errada. Morreram. É a glória dele. Cristo aproximaram dele, de Jesus, porque ele estava vestido de homem. Ele estava com corpo humano. Então, ele apareceu não na glória dele, mas na graça dele. É isso que diz João, capítulo 1. E vimos, ele veio em graça sobre graça. E graça ele apareceu. Todo mundo pode ver alguém gracioso. É uma recepção maravilhosa. Né? Então, queridos irmãos, na glória não. A glória de Deus é impossível. Por exemplo, para entrar no céu. Quem é um homem que entraria? Vamos supor, teria alguém que pudesse, depois da morte, escancarar o céu para entrar? Não tem. A Bíblia diz em Apocalipse, lá não entrará. Olha, e aí descreve quem não pode entrar no céu. Vamos então, irmão, segundo. O próprio inferno clama pelas almas. Puxa, quem, irmãos, não é crente em Cristo, é atraído terrivelmente para baixo, para o inferno. E tudo atrai os homens para baixo. Vocês lembram, até citei aqui Mateus, capítulo 11, quando Jesus chama a atenção daquelas 2 cidades, especialmente Cafarnaum. Vocês estão pensando, estava falando com os moradores de Cafarnaum, vocês estão pensando que vocês vão subir para o céu? Vocês vão descer para o inferno. Aquele povo ouviu a mensagem de Cristo, ouviu e não quis. Agora vamos para o segundo ponto. A busca pela salvação. Agora eu saio do texto aqui para Isaías 55. O texto eu cito de cor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está vendo?
Agora você pega esse texto aqui de Romanos, lida com Isaías, faz um paralelo, né? Aqui está dizendo, não há quem busque a Deus. Lá em Isaías está dizendo, buscai ao Senhor. O que é isso? Eu vou mostrar do aspecto negativo primeiro, para depois entrar no aspecto positivo. O que não é buscar o Senhor? Não é buscar segundo a maneira do homem. Não é. Já viu como o povo hoje estão atrás de novidades? Estão atrás de promessas de bênçãos na vida. Estão atrás de quê? De curas, de prosperidade, um casamento melhor, um filho que está com droga. Eles estão atrás dessas coisas. Mas isso não é buscar o Senhor, como diz Isaías. Não é. Outro detalhe, irmãos. Não é buscar seus dons e bens. Deus é bondoso? É. Maravilhoso? É. Ele é aquele Deus que dá dos seus dons para as pessoas. Às vezes nós estamos passando por tempo de seca, né? O povo começa a pedir, vamos orar, vamos pedir a Deus para dar chuva, né? E quando Deus dá chuva, e muita chuva, eles começam a pedir para parar a chuva. Vai entender o povo, né? E é assim, queridos irmãos, Ele atende. Tem pessoas que têm os filhos de um filho doente. Nós temos ali a Daniela sozinha com essa criança. Deus atende? Claro, está lá precisando de algum apoio para isso. Deus não atende quando ela está sozinha e não tem ninguém por ela. Atende. Atende o clamor das pessoas, irmãos. Às vezes tem alguém passando fome. Deus não atende? Atende. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Há nesse Deus um sentimento de bondade. Olha, irmãos, eu posso imaginar, você não entraria no palácio de um rei. Você não entraria. Você não é príncipe, você não é soldado, você não trabalha lá dentro. Mas se lá de fora alguém precisa do socorro do rei, um rei bondoso não atenderia? Claro. Olha, só lembra, irmãos, da Esther. Esther foi rainha do rei Assuero. Mas para entrar na presença do rei, na solicitação da ajuda de um rei, não podia entrar se o rei não estendesse o cetro. Ele tinha que estender o cetro, senão até a rainha morreria. Era um tipo de, vamos dizer assim, proteção ao rei. Porque alguém, até mesmo a rainha, podia combinar alguém matá-lo. Então, quando Esther entrou, subitamente, ele estendeu o cetro para ela entrar. E o nosso Deus não é bondoso? Não é maravilhoso? Ele não cuida dos pobres, Ele não cuida das viúvas, Ele não cuida das criancinhas, Ele não cuida dos enfermos. Cuida sim, Ele é Deus. Lá em Lamentações, é um livro terrível, irmãos. Aquele pequeno livro de Lamentações, tem 5 capítulos. Mas ali, Jeremias descreve o horror que ocorreu lá em Jerusalém com a destruição. Quantas pessoas mortas. Jeremias viu mulheres pegando os filhos, assando o filho no fogo para comer, porque estavam morrendo de fome. Mas no capítulo 3, Deus fala através de Jeremias. Ele fala, não eu de ter compaixão do povo, dos homens. Será que ele perdeu a compaixão? Não, Deus é um Deus compassivo. Olhe por exemplo, irmãos, mesmo os homens zombando de Deus, falando mal de Deus, não indo na igreja, não lendo a Bíblia, não importando, não roubando de Deus as coisas, Ele ainda sustenta todos. Ele dá trabalho para a pessoa trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, dá uma casa, dá um conforto, dá comida, tem de tudo para isso. Não vem dos homens, irmãos, vem de Deus. O arroz, o feijão, a carne,
a água, a fruta, a verdura, tudo vem da bondade de Deus. Ele não é maravilhoso? É. Então, queridos, não é buscar os dons dele que está tratando aqui. O que significa buscar ao Senhor? É uma ação resultante de milagre. Por quê? Aí nós vamos combinar. Ele diz, não há quem busque a Deus, mas aí Deus se posiciona e diz, pode me buscar. Incrível. Sabe o que acontece? Deus está atuando, não na sua mera benignidade, ele está atuando em graça. Porque ele está chamando de fruto. Então, no caso aqui, queridos irmãos, é Deus entrando num ambiente onde só tem mortos. Aí ele tem que operar milagres. Quando ele entrou lá no cemitério lá para ressuscitar lá, ele entrou em que aspecto? Ele entrou não em benignidade, ele não foi oferecer aos mortos alguma coisa para ajudar. Você não ajuda os mortos, você não vai oferecer comida aos mortos. Deus foi em milagre, e o milagre ali, queridos irmãos, é milagre de quê? É o poder dele no milagre da graça. Quando ele entrou, ele chamou. Era como ele está dizendo, buscai-me, Lázaro, eu estou aqui. Os irmãos compreenderam agora? Deus em seu poder e milagre, quando ele chama é porque ele está perto. Noutras palavras, irmãos, ele não está no trono dele, ele foi à busca do pecador. Agora, vamos lá. É uma obra do Deus triuno também, porque a Bíblia diz que é Deus operando. O Pai entrega ao Filho, o Espírito Santo vivifica e o Filho recebe. Ora, bom, vamos lá. É uma ação de Deus. Deus está chamando homens e mulheres para quê? Para dar comida? Para dar dinheiro? Não. Ele está chamando para algo extraordinário. Ele está chamando para dar no céu. Ele está chamando para tirar do inferno. Ele está chamando para arrancar dos poderes das trevas para ele. Então, queridos irmãos, neste caso, quando Deus está operando assim, ele está chamando para algo inaudito, especial, glorioso, que o mundo nunca vai entender. Veja, olha, irmãos, é também algo que restringe. Agora, você não crê ou não crê? Há uma luta tremenda contra a doutrina da eleição. Mas Deus só chama os eleitos. Ele nunca chamará alguém que ele não escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Toda escolha foi feita em Cristo. Então ele nunca vai chamar alguém que ele não conheceu. É assim? A Bíblia diz em Romanos 2 vezes, os que ele conheceu de antemão, esses ele chama. Quando ele ordenou que Paulo pregasse em Antioquia, se eu não me engano, Antioquia, ele falou, pode pregar, eu tenho muita gente nessa cidade. Então ele tinha ali os que ele havia conhecido de antemão, os outros não ouvem. Quando ele chamou Saulo não estava sozinho, irmãos. Saulo tinha uma comitiva de homens que ia com ele para prender os crentes. Deus chamou só Saulo. Por que não chamou os outros? Deus não é arminiano. Deus não chama aquele que ele não conhece. Ele chamou Saulo. Os outros fugiram. Os irmãos perceberam o que a glória faz? O que a graça faz? Quando a graça chama
chama aquele que ele aponta o dedo, aquele ali, os outros fogem. A busca também, irmãos, refere-se a uma alma que Deus já preparou para isto. Nem todas as almas que Deus chama, elas agem como Saulo. Já imaginou? Um homem assassino, de repente, Deus chama. Ali foi algo que só Cristo fez com Saulo. Na hora, pá, caiu por terra. Mas outros, Deus chama depois de um tempo de quebrantamento. Às vezes a pessoa começa a sentir o impacto do pecado. Às vezes a pessoa começa a sentir mal. De repente ela pega uma Bíblia e começa a ler um texto. Ela diz, a palavra de Deus falou no meu coração. Ou às vezes ela está sendo importunada pelo pecado. E ela procura um pastor, ou procura aquele crente vizinho. Você vai na sua igreja? Eu quero ir lá também. Ou às vezes a pessoa está na sua casa e ela está lá, não quer sair, não quer, mas ela pega a Bíblia e vai ler, e Deus começa a falar. Ela diz, eu sou uma alma cansada, eu quero conhecer Cristo. Eu citei para vocês de uma moça lá na França, ela da alta sociedade, ela estava tão deprimida na vida, e ela foi para assistir no teatro. Na entrada do teatro tinha um pregador, e ele só citava 1 João 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquilo foi suficiente para aquela moça saber, ele está me chamando, é isso que eu queria ouvir, eu não estou atrás de teatro, eu quero isso. E ela se converteu. Queridos irmãos, é Deus chamando. A busca significa que Deus dá a visão correta, chamada na Bíblia de 2 letrinhas só, fé. Quando Deus abre os olhos, não esses olhos físicos, mas os olhos do coração, o pecador começa a ver com clareza, eu vou a Ele. Os irmãos já perceberam que quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, nós queremos ir lá. A minha esposa, ela quer visitar a filha. A filha está pedindo, vem mamãe, ficar um pouco comigo. Ela quer passar uns dias lá. A meta dela é ir lá. Ela vai lá por causa da filha. Se alguém está com intensa sede e não acha água, ela vai procurar porque aquele é o tesouro dela. A água vale mais do que qualquer ouro e prata. Ela daria tudo para não morrer com sede. Queridos irmãos, quando Deus abre os olhos de alguém, ela vem à procura. Ela vem à procura. Eu quero saber onde está. Isso é buscar a Deus. Nota, ele nunca vai onde tem falsos mestres, onde o ensino é errado. Ela vai na direção certa. Ela vai onde tem a torneira para abrir a água, por assim dizer. Ela vai onde tem o pão que ela precisa. É isso que eu quero. Quando aquele moço rico chegou para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino? Ele não estava buscando o Senhor. Ele estava buscando um modo de mostrar para Jesus que ele estava pronto a dar dinheiro. Ele era rico. Ele não estava atrás de uma conversão. Por isso que deu as costas para o Senhor e foi embora. Quando a graça chamou Zaqueu, a graça de longe disse, vinde. Zaqueu deixou a casa, saiu, subiu naquele sicômoro e de lá Jesus chamou de baixo. Desça depressa. Buscai o Senhor. A fé, por incrível que pareça, ela tem uma visão incrível, ela vê o invisível. Talvez vocês pensam que Deus lida só com aqueles que compreendem mais teologia, que estudaram a doutrina da eleição.
tem santos de Deus, pobres, simples pessoas, que têm uma visão de fé incrível. Elas compreendem as doutrinas da graça no coração. O perfeito ensinador da doutrina é aquele que ensinou Jó, que ensinou Enoque, que ensinou Noé, que ensinou Abel, que ensinou Abraão, quem lidou com Ló. Ele é o perfeito ensinador. E não tinha Bíblia naquele tempo. Eu aprendi com santos de Deus que em termos de conhecimento não tinha muito para dar. Eu me lembro daquela, eu já contei para os irmãos, daquela irmã sofrendo com asma na casa, lá na Bahia. E naquele sofrimento, quando ela me recebeu, ela disse: pastor, aqui tudo é assim, angústia, dor, tristeza, mas vai chegar a glória. Antes da glória tem um sofrer. Antes da glória. A busca subentende que a resposta está em Deus para as suas aflições. A busca subentende isso. Eu vim te buscar. Dá uma olhada nos salmos, irmãos. Aqueles homens que escreveram o salmo, eles estão muitas vezes ali pedindo a Deus: Senhor, há angústia em mim, o mundo quer me sufocar. Ele está buscando no tempo a pessoa certa para as suas aflições. E também está buscando porque viu os seus pecados, o medo do inferno, o terror da ira de Deus. E ele quer buscar a salvação. A alma chegou à compreensão de que não há outra fonte de bênção para alcançar perdão, justiça e redenção. A busca indica que a alma está atraída pelo amor do Salvador. A busca indica que a alma irá tomar o rumo certo, indicado pela Bíblia. Deus nunca chama alguém para deixá-lo desiludido. Deus nunca deixa alguém perambulando na vida quando Ele chama. Ele leva para o lugar certo. Na ordem de buscar Deus, Ele mesmo aponta a promessa. Enquanto se pode achar. Ele está dizendo o quê? Eu estou aqui. Já imaginou pessoas que vão buscar Deus quando Ele não está chamando? Olha, queridos, Ele diz: enquanto se pode achar. Ele está perto, tá? Quando Ele chama, Ele diz: você pode vir, você vai me achar. Você lembra quando Pedro falou, saiu do barco: Senhor, eu vou encontrar contigo. Pisou na água: Jesus, pode vir, eu estou aqui. O medo dele fez com que ele começasse a afundar. Eu acho que Pedro andou até perto de Jesus. Mas quando ele viu o perigo lá embaixo, ele começou a ter medo. Olha, Cristo nunca chama alguém que Ele não vai salvar. Ele chama à salvação. É o Salvador e o Pai entregando um pecador para Ele. Então, eu posso dizer para os irmãos: Ele pode ser achado? Pode, quando pecadores chamam a Ele. Ele é o Salvador. E Ele veio ao mundo para quê? Ele veio para a missão dele. Qual a missão dele? É salvar. Ele veio para isso, irmãos. Então Ele está salvando. Ele salvando quem? Pecadores. Tem alma cansada, oprimida, sentindo a sua miséria, querendo a Cristo. Ele veio para salvar. E Jesus não está brincando. Ele não veio para brincar de religião. Ele não veio para promover um evangelho socialista. Ele veio buscar e salvar perdidos. E agora, eu vou para aquelas partes finais da mensagem.
lá o texto, volte lá, vamos comigo lá, irmãos, em Isaías 55, os irmãos vão ver ali, Isaías 55, versículo 6, eu estou em Jeremias, vou chegando já em Isaías 55, diz o seguinte, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E o que é isso? Note, olha o que Cristo faz. Ele vai primeiro ao pecador. Quem é o pecador? Ele está chamando. Você note que ele não chama bonzinhos, porque o bonzinho nunca vai invocar. Ele nunca chama um religioso, porque o religioso se acha bem. Ele chama quem está aflito. Os irmãos percebem? Salvação é só para quem está em perigo. Para o mundo moderno hoje, o Salvador é aquele que livra de problemas pessoais. Eu quero prosperidade, então estou buscando Ele. Eu quero uma oração para o momento, me sentir confortável, tirar assim aquele mal-estar que a pessoa tem. Cristo não veio para isso. Ele veio para salvar. E é impossível Ele chamar por perto que a pessoa não clama a Ele. Invocai-o enquanto está perto. Os irmãos lembram daquela mulher que chegou para Jesus? Ela invocou? Ela não abriu a boca. Ela só chorou. Ela foi aos pés dele. Mas as lágrimas já dava para perceber que ela estava invocando. Ela estava dizendo o quê? Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero tua paz. Eu quero o teu perdão. Eu quero a tua justiça. Eu pequei contra ti. Eu ofendi o Senhor. Era tudo isso em lágrimas. Ela estava falando. As lágrimas diziam o que ela tinha no coração. Vai em paz. A tua fé te salvou. Não é maravilhoso isso? Olha, queridos, nem sempre os homens ouvem. Nem sempre. Às vezes você pede para alguém, eles não ouvem. Quantas vezes você pediu para a família uma ajuda? Não deu. Mas um pecador invocar a Cristo para a salvação? Olha, irmãos, lá em Romanos, ele diz, aquele que entregou não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Começa na salvação. O pecador que implora, Senhor, me salva. Na mesma hora. Salvação não fica assim medindo o tempo, não. Olha, eu venho um pouquinho agora, toma esse melhoral aqui, se você não melhorar, eu vou de volta aqui, trago outro comprimido. Escuta, não é isso. Salvação é imediata. Vai em paz, a tua fé te salvou. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vamos adiante aqui, vamos. O invocar significa confissão. Olha, é isso que a Bíblia trata. Jesus veio salvar perdidos. E quando invoca, você nunca invoca alguém sem estar precisando de alguma coisa. Quando você está sentindo dores, 3 horas da madrugada, dor forte, alguém tem que levantar para atender. Você está invocando o cuidado. Quando você vai ao médico, você fala, doutor, eu estou aqui porque não estou passando bem. Quando não tem pecador, o braço de Jesus, o que está acontecendo? Ele diz, meu braço não ficou fraco, não. Eu sou o Salvador. Eu posso salvar. Sabe o que está acontecendo? Não tem pecadores. Não tem. Está todo mundo bem. Até que Deus entre em ação. Oh, queridos, é a alma que invoca, é um coração em conflito, por sentir o peso da ira de Deus. Os homens de hoje, as mulheres de hoje, os jovens de hoje, não sabem o que é o inferno. Não sabem o que é a ira de Deus. Ao invocar,
O pecador o faz em plena certeza de fé. Não é algo impulsionado por emoções passageiras. Não é. Há emoção? Há. Mas é algo real. É pé no chão. É a realidade. Satanás guia os homens nas nuvens. Ele deixa nos balões dele, flutuando no ar. Mas quando Deus fura o balão, os homens começam a cair. Deus quer os homens no pó e não nas alturas. É no pó que ele conversa. É convicção gerada pela obra do Espírito Santo. E a promessa é qual? Invocai enquanto está perto. Que maravilha. A alma sabe disso. O pecador que chama é o encontro como um casamento. Quando Jesus chama, ele nunca chama em vão. Ele chama para um encontro maravilhoso. Lá em Oséias, ele fala com Israel: eu desposei a ti. Fala como um homem que tomou uma mulher como esposa. E ele fala em 7 coisas que eu quero trazer aqui. Os 7, a aliança de Cristo com o salvo, com o pecador. Escutem. Uma descoberta tardia. Pode haver. Pode chegar o momento que um pecador clama e ele não vai responder? Pode. Porque não foi ele que chamou. Ele só atende quando ele chama. Se a graça não está em ação, então o Senhor não está perto. Correto? Correto. Vamos abrir para Provérbios. Vamos lá. Provérbios capítulo 1. Olha o que diz o texto. Versículo 24. Mas, porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, eu também me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror, eu somarei. E em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Vão me procurar, porém não vão me achar, porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram todo o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Olha, queridos, acontece isso? Acontece. Durante a vida, Deus chamando atenção por doença, chamando atenção através de um acidente, chamando atenção pelos pais, chamando atenção de diversas maneiras, e muitas vezes foi retirado de perigos, e agora na hora da morte, quando chega o terror, quando a morte cerca, quando a pessoa não tem mais por onde fugir, não tem mais porta aberta para voltar para o seu pecado, vão clamar? Eu me lembro do meu irmão, ele estava com câncer no pulmão, e quando ele soube que aparentemente ele tinha curado, ele voltou para jogar com os seus amigos. De repente a enfermidade piorou, não teve mais jeito. Vão me clamar, mas eu não vou ouvir. Está vendo? Não foi o chamado da graça. Deus deu antes, na vida dele, durante todo aquele tempo, Deus mostrou toda a bondade dele.
Deus é culpado dele ir para o inferno? Não, foi ele que escolheu. Agora, na hora da angústia, vamos chamar, clamar. Deus ouve o clamor de uma viúva, Deus ouve o clamor de alguém, Ele atende várias vezes, Ele manda tudo que a pessoa precisa, mas aí está ímpios, pecadores, brincando com o pecado, xingando a Deus, debochando da palavra de Deus, e na hora da angústia, vamos imaginar Faraó, que quando a água do Mar Vermelho começou a cobrir, cadê a angústia? É nessa hora que os homens falam, Deus! Mas ele não ouve mais. Chegou ao momento da angústia, e é tarde demais. Então, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Cristo está perto? Tá. Ainda a porta da graça está aberta. A porta da arca está aberta. Porque quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. E ele fechou por dentro. Ele trancou. Não adianta mais. Tinha muita gente clamando? Obviamente tinha. Noé, abre a porta. Clama-me. Vão clamar, mas eu não ouvirei. Não tem sido assim para muitos? Você vai esperar para quando, amigo? Clamar ao Senhor pela sua salvação. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.